Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando mais uma aula assíncrona de resistência dos materiais do módulo 1. E aí hoje eu quero resolver com vocês então dois exercícios muito parecidos com os que a gente resolveu na nossa última aula assíncrona na quarta-feira. E deixei também para vocês no Moodle alguns exercícios para vocês treinarem, tá? Alguns exercícios nesse mesmo sentido dos que a gente vai resolver aqui, tá? Então a gente vai resolver exercícios. Primeiro diz o seguinte, ó: calcule o diâmetro dos parafusos da ligação abaixo. Então a gente tem alguns dados aqui que vão nos ajudar, né? Ó, a força que está sendo aplicada é uma força cisalhante, né, que vai gerar uma tensão de cisalhamento. Essa força é de 180 mil newtons. E a tensão de cisalhamento, a gente já tem o valor dela, que é de 80 newtons por milímetro quadrado, que é 80 megapascal, tá? E aí, olhando aqui o nosso desenho, a gente vê o seguinte: eu tenho duas chapas, né? E essas duas chapas estão unidas por 6 parafusos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu for fazer a continha lá na minha fórmula, o N ele vai valer 6, tá? Que é o número de áreas que estão sujeitas aqui ao cisalhamento. Tudo bem? Beleza, tenho bastante informações aí. Já venho para minha fórmula, né? O que eu vou fazer então? Vou fazer como eu fiz no exercício que nós resolvemos na quarta-feira. Primeiro eu vou encontrar a área desses parafusos, né? Para depois então determinar o diâmetro de cada um deles, tá? Então, ó, essa formulinha aqui ela já está manipulada, né? Porque na fórmula original o que está aqui em cima é a tensão de cisalhamento e a área ela está aqui embaixo. Mas como a gente quer descobrir primeiro a área, então para depois descobrir o diâmetro, eu já deixei a área isolada aqui, né? Já subi ela e aí já desci a tensão de cisalhamento, então eu vou partir dessa fórmula aqui. Então a força de 180 mil newtons, conforme está o enunciado, e o número de áreas sujeitas ao cisalhamento é de 6, e a tensão de cisalhamento, de acordo com o enunciado também, é de 80 megapascal, tá? Fazendo essa continha aqui com a ajuda da calculadora, eu achei uma área de 375 milímetros quadrados, tá? E aí o que eu faço agora? A partir dessa área que eu encontrei, eu vou encontrar o diâmetro, ou se eu preferir, o raio desses parafusos, tá? Então, ó, vou fazer primeiro para descobrir o raio, né, e depois vou fazer para descobrir o diâmetro, tá? Eu posso fazer desse jeito aqui de cima, eu encontro o raio e aí multiplico ele por 2, já que raio é metade do diâmetro, para obter o valor do diâmetro dos parafusos, ou eu posso fazer direto usando essa outra formulazinha aqui, e eu já vou encontrar direto o valor do diâmetro, tá? Posso fazer de um jeito ou de outro, não preciso fazer dos dois, tudo bem? Só fiz dos dois aqui para a gente confirmar que dá certo, tá? Então, ó, a área da seção transversal circular, que é o caso dos parafusos, ela é calculada por π vezes r ao quadrado, onde r é o raio, metade do diâmetro do parafuso. E aí o que acontece? Ó, eu quero descobrir então, a área a gente já calculou aqui em cima, 375. É o r que a gente quer descobrir, o raio. Então o r tem que ficar isolado. Para isso, o π que está multiplicando o raio, ele passa para o lado de lá, dividindo a área. Então, ó, fica 375, que é o valor da área, dividido por π, igual a r ao quadrado. Então, isolei o r. Só que eu não quero o valor do raio ao quadrado, eu quero só o valor do raio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada dessa conta que está sendo feita desse lado esquerdo aqui. Então, fica, ó, r é igual a raiz quadrada de 375 dividido por π dá 119,37. Então, R é igual a raiz quadrada de 119,37, que dá 10,92 milímetros. Essa é a resposta? Não. Esse é o raio dos parafusos. Para descobrir o diâmetro, que é a pergunta do exercício, eu preciso multiplicar esse valor por 2. Então, 10,92 vezes 2, 21,84 milímetros. Esse é o diâmetro dos parafusos. Tá? Se eu optar por usar essa outra formulinha aqui, que eu também uso para calcular a área de seção transversal circular dos parafusos, essa fórmula é: a área é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Quem que eu quero descobrir? O D, o diâmetro.
Então esse 4 que está aqui embaixo dividindo, ele sobe multiplicando a área, e o π que está multiplicando o diâmetro, ele desce dividindo. Então fica assim, ó, 375, que é a área que eu encontrei lá em cima, vezes 4, que subiu multiplicando, dividido por π, que estava multiplicando e desceu dividindo, consegui isolar o d, só que ele está elevado ao quadrado. Então, como eu tinha feito ali em cima, para esse quadrado sair daqui, eu faço a raiz quadrada do outro lado da igualdade, né? Então fica a raiz quadrada do resultado dessa continha aqui. O resultado dessa continha é 477,46. Então fica raiz quadrada de 477,46, que dá 21,84 milímetros. Então, resolvendo dessa forma ou dessa forma, o valor que eu encontro de diâmetro dos parafusos é o mesmo. Tudo bem? Tem exercício desse tipo na lista que eu deixei no Moodle, tá? E aí, esse outro aqui, para a gente determinar, na verdade, agora, o número de rebites que a gente precisa, tá? Então, ó, as chapas suportarão uma força cortante de 30.000 newtons, o diâmetro de cada rebite é de 5 milímetros, vamos supor que eu disponho lá de alguns rebites que têm diâmetro de 5 milímetros. Eu quero saber quantos rebites eu vou precisar. A tensão de tração suportada por cada rebite é de 500 megapascal, e eu quero calcular o número de rebites necessários para unir duas chapas. Então são duas chapas, tá? Vai gerar ali nos meus rebites cisalhamento simples em cada um deles, tá? Então, ó, eu começo calculando a área, né? E eu usei aqui πr ao quadrado, mas lembrando que eu poderia usar πd ao quadrado sobre 4. Então, eu tenho o diâmetro dos rebites, né? 5 milímetros. Então, metade desse diâmetro que vai ser o raio é de 2,5 milímetros. Então, π vezes 2,5 ao quadrado dá uma área de rebite aí, de seção transversal do rebite, de 19,63 milímetros quadrados, tá? A tensão de cisalhamento, eu vou usar a tensão de tração que o enunciado me dá para descobrir essa tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é 75% do valor da tensão de tração. Então, é 0,75, que seria 75 por 100, vezes o valor da tensão de tração, que é 500. Fazendo essa continha, ó, a tensão de cisalhamento é de 375 megapascal, tá? Aí vem para a fórmula, né? A fórmula aqui, ela também já está ajustada aqui para o que a gente precisa, né? Então, na fórmula original, a tensão de cisalhamento, ela estaria aqui em cima e o N aqui embaixo. Eu já troquei os dois de lugar, né? Então, N lá em cima isolado e a tensão de cisalhamento aqui embaixo. Substituindo, F é de 30.000, segundo o enunciado, tensão de cisalhamento 375 megapascal, que a gente calculou aqui, vezes a área de cada rebite, que é de 19,63 milímetros quadrados. Fazendo essa continha, pode fazer direto na calculadora, só não esquece de usar os parênteses. Você vai ver que precisa, para fazer essa união aí, de 4,07 rebites, ou seja, eu preciso de mais de 4 rebites. 4 rebites vai ser insuficiente, então eu arredondo esse número para o valor imediatamente maior, né? 5 rebites eu preciso então. Tem exercício parecido com ele na lista lá do Moodle, tá bom? Bom, gente, é isso. Obrigado. Até a nossa próxima aula síncrona na quarta-feira.